Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, nas nossas sessões semanais de reflexões. E nessa semana, hoje, vamos refletir uma continuidade do que nós já vimos em vídeos passados sobre a questão da visão histórica. Isso numa questão semiótica, igual nós falamos, que a história muitas vezes foi vista como um suceder de fatos em ordem horizontal, em que, cronologicamente, os fatos um ultrapassa o outro. E nós vimos que a história, nós estamos vendo isso, né? Quem quiser acompanhar, veja outros vídeos nossos, né? Que a história não se desenvolve assim. A história se desenvolve em uma maneira circular e em espiral ascendente. E, nesse sentido, muitas coisas voltam, né? Circular, uma coisa volta de novo, né? Mas numa espiral ascendente, ela volta em uma outra camada, em uma outra perspectiva mais ampliada. É isso que nós vimos. Essa visão da história horizontal, em que os fatos se sucedem e em que alguma perspectiva durante o transcorrer da história é ultrapassada por outro, né? Como se fosse até um trem, né? Um trem que sempre vai para frente, né? E essa visão causou alguns equívocos graves durante a própria história. Principalmente na visão marxista, né? Dessa superação, de se ir para frente, né? E depois a colocação das revoluções e da ultrapassagem de velhas perspectivas, principalmente em termos sociais, né? Que a história avançava e melhoraria, não se configurou e muitas vezes foi forçada, principalmente na visão ortodoxa stalinista, né, de Marx, que colocou essa visão da história, né, quando o Stalin pegou comunidades agrárias da Rússia, depois União Soviética, né, e quis forçar uma industrialização, né, como se fosse isso um avanço. Isso não deu certo. Segundo nos chega, né, nosso mundo aqui do Brasil, do Ocidente do Brasil, tem muita manipulação ideológica, né? Num primeiro momento gerou um grande desenvolvimento, né? O PIB da Rússia subiu muito, mas socialmente não deu, que sacrificou muita população em termos de milhares de pessoas, né? Do meio rural que não souberam acompanhar esse desenvolvimento. E essa visão de o Estado, né, o Estado socialista, forçar o avanço econômico na história para superar desigualdades, muitas vezes geraram outras formas de opressão e outras formas de desigualdade, que acabaram culminando com a queda do Muro de Berlim e a derrocada da visão socialista, né? Do socialismo, esse socialismo real. Então, um pouco é isso que nós estamos refletindo, né? Mas tem uma visão
social, né, que advindo da social-democracia, que procura ver essa questão não como uma ultrapassagem a ser forçada, mas é uma elevação das perspectivas em que não há essa forçada da história para ela avançar no sentido horizontal, mas no sentido vertical, respeitando as várias características que retornam. Marx falava nesse retorno como farsa, né? A história se repete no retorno como farsa, mas não é como farsa. Hegel não declara isso. Na ciência da lógica tem uma parte por volta do capítulo 40, por aí, em que ele fala isso. A história, ela não vai só para frente, ela vai para trás também. E você lendo a obra e vendo o método hegeliano de análise, né, em que ele vai fazendo essas várias circulações, né, em que uma coisa se estruça e se desenvolve, é mais ou menos essa visão espiral que nós temos e nós propomos aqui. Então tem de respeitar quando a história volta para recuperar algo de positivo que tinha naquela perspectiva, né? Então não é forçar, e muitas vezes até de forma preconceituosa, que qualquer pessoa que tem uma visão que acha que é antiquada, ela deve ser rechaçada, aquela é racional, mas muitas vezes não é bem assim, tem de respeitar e ver em que de positivo teve naquilo, né? Um exemplo prático é dessa visão de superação das classes hoje, é quando a questão do Uber. O Uber não é o motorista de táxi que adere ao Uber, ele é um misto de trabalhador e um misto de empresário. É uma forma desse avanço em circular. Ele não vai abolir a questão que pode ainda existir realmente de exploração e de coisa, né? de dominação, alguma perspectiva, né? Mas há uma perspectiva de liberação pessoal, inclusive no sentido do ego do indivíduo, né? De ser um dono, não ser aquele trabalhador comum que tem a vigilância do patrão ali direto, né? Ele tem a liberdade de escolher, né? Quem que ele vai dirigir, não tem alguém dirigindo ele, não tem uma cobrança que se saiba de assim, resultado ele tem de pagar a taxa pro dono que tem dele, mas o dono não cobra. Se ele não fizer mais, simplesmente ele não vai ter dinheiro para pagar a taxa e vai acabar tendo que entregar. Mas é uma situação diferente de relação de classe em que há uma subordinação, mas já não é mais a subordinação tradicional patrão e empregado. É esse círculo que voltou, mas voltou numa nova perspectiva. A pessoa tem mais liberdade e muitas pessoas individualmente, mesmo da classe trabalhadora, sonham com isso. Sonham em ter seu próprio negócio e ser livre para tocar o seu negócio. Fica no meio termo, mas para ela é um avanço. O candidato Lula à presidência fez um vídeo em que ele criticava isso, que é uma forma de enganar. É uma visão antiga, né? É uma forma de enganar, mas é isso que eu falo, tem de ver essa volta da história que dá, que ela não volta naquele tipo de exploração antiga que o trabalhador estava ali, só tinha o salário, era aquele salário que tinha, e tinha o patrão
vigiando ele sempre, né? Se ele não cumprisse aquele horário, assim, tudo. Então, esse trabalhador do Uber, esse funcionário do Uber, ainda não se sabe qual a classificação direita, qual a classificação mais certa, né, dessa situação, né? Se é uma relação de trabalho, se é uma questão de empreendimento, se é uma cooperativa. Assim, vão termo, não se sabe direito esse tipo de relação, mas é um avanço nas relações econômicas entre as pessoas, né? Que não se pode ter essa visão que é uma relação trabalhista no modo antigo, é uma relação de certa dependência, porque vamos dizer assim, o fornecedor daquele serviço ou daquele carro, né, dá uma condição para a pessoa, mas a pessoa tem de retribuir para ele, não em forma de um trabalho assim direto, mas em forma de uma taxa, como se fosse uma concessão, né? Em que o concedente concede-lhe a faculdade de ter um carro, né, para se desenvolver, mas não fiscaliza, só cobra dele aquele percentual. Pode ser também o que se chama também de franchise, né? Que existe muito, mas é diferente, que não é uma coisa fixa assim, né? A franchise, existe uma outra empresa, não existe outra empresa, existe um indivíduo em que uma pessoa dona de um capital concede para ele o direito de ter um carro e ele paga uma taxa, né? A franchise, são duas empresas, se cria uma outra empresa dependente de uma outra maior que paga, não sei se é royalties, alguma coisa assim, né? Mas tem de se formar uma outra empresa com CNPJ, tudo. E no Uber não tem. Isso é uma forma muito prática de ver essa questão dessa evolução, que não é uma evolução, acabou as relações de dominação que o socialismo tinha, né? E para isso tinha aquela perspectiva de um avanço histórico, tudo em linha horizontal. Ultrapassou isso. Se qualquer coisa é voltar. E voltou a ter uma relação de dominação, mas numa perspectiva maior, naquela espiral que nós vemos, quem já viu, né? Tem um círculo menor na espiral, ele depois vem um outro círculo maior. Nós estamos num círculo maior das relações econômicas entre indivíduos. Aqui entre uma empresa e um indivíduo, que não é uma relação trabalhista clássica, né? Agora, tem explorações e tem de o Estado estabelecer leis para salvaguardar o ponto mais fraco, mas não é mais dentro daquela perspectiva tradicional de relação trabalhista. É isso, boa tarde.